que é culpa? Então, a culpa ela se refere à responsabilidade dada à pessoa por ter criado ou produzido algo, ou que provocou um prejuízo material, moral ou espiritual, tanto para você mesmo quanto para outra pessoa. Então, culpa se resume a isso, tá? Eu fiz alguma coisa que prejudicou alguém ou prejudicou a mim mesmo. Então, eu vou dividir a culpa em dois aspectos, para a gente conversar rapidamente. O primeiro aspecto é a culpa que a gente sente pelo que a gente deixou de fazer. E a segunda é a culpa por algo que a gente realmente fez. Então, a primeira culpa, que é aquilo pelo que a gente às vezes deixa de fazer, eu quero até trazer uma pressuposição da programação neurolinguística que diz assim: todos nós fazemos o melhor que nós podemos na situação em que nós estamos vivendo. Então, o que isso significa? Que por pior que tenha sido aquela situação, e isso até vale para as duas questões, você deu o teu melhor. Dentro daquela situação, dentro daquele contexto, você fez o melhor que você podia. Então, tinha uma intenção positiva por trás daquela ação. E é começar a refletir sobre a intenção positiva por trás das nossas ações que nos permitem aumentar o nosso autoconhecimento. Entender o que nos move, entender, ter consciência do porquê a gente pensa, age e faz daquelas maneiras, né? Então, a culpa pelo que a gente deixa de fazer, se a gente não tomar cuidado na hora, a gente acaba levando a mente para um devaneio. Eu vejo pessoas se culpando por coisas que não estavam ao alcance delas. Então, se você se culpa, né, ou já se culpou por alguma coisa que você deixou de fazer, a primeira pergunta é: será que isso dependia só de você? Tá, provavelmente não. Segunda pergunta: se você tivesse feito o que você acha que deveria ter feito, será que o resultado realmente teria sido como você pensa que teria sido? Provavelmente não. A gente nunca vai saber. Então, para essas pessoas, se o caso de vocês de culpa pode estar relacionado a coisas que vocês deixaram de fazer, qual que é o convite aqui? É na próxima vez, quando vocês estiverem diante de situações parecidas ou semelhantes, vocês se lembrarem dessa situação, que vocês já passaram e que vocês se arrependeram. Então, peraí, estou diante de uma situação semelhante ou parecida. Tem algo que eu posso fazer aqui? Sim ou não? Tá. Cabe só a mim essa situação? Sim ou não? Voltando aqui a tela. Então, vamos lá. A culpa pelo que a gente faz é uma ação concreta, é algo que a gente realmente, um comportamento que a gente criou a partir de um pensamento, a partir de um sentimento, né? Porque comportamento, ele nasce com sentimento e ele nasce do pensamento, ele não brota. O comportamento não é uma coisa que brota do nosso, não. Ele vem de um pensamento que gera um sentimento e aí vai para a ação, aí vai para o comportamento. Então, entender como é que a gente chega no comportamento também é importante, vocês já vão entender por quê, quando o assunto é evitar que aquelas situações onde vocês se repitam, tá bom? Então, assim, eu vou dar algum exemplo aqui para vocês entenderem e talvez começarem a pegar um pouco mais leve com vocês. Vamos dar o exemplo de uma criança, né? Quando uma criança está aprendendo a andar, aprendendo a comer, ela não nasce aprendendo a comer, aprendendo a andar. Ela cai, se machuca, bate a cabeça, rala o joelho, aí ela aprende a andar. Quando ela está aprendendo a comer, ela não pega o garfo e começa a comer a coisa mais linda do mundo, né? Não, ela derruba, ela se suja. Então, assim, por que quando a criança está aprendendo, a nossa tendência é compreender que ela está passando por um processo de aprendizado e o que a gente faz naquela hora? A gente orienta, fala assim, olha, segura assim, não pisa assim, coloca um calçado, a gente dá orientação para a criança. E a gente não faz isso com a gente. A gente não entende, quando a gente começa ali na fase da infância, aliás, da adolescência, da vida adulta, a gente não compreende esse mecanismo, né, de você entender que você passa por processos de aprendizados. Você vai errar para você aprender. E por que funciona assim? Porque o espírito, na matéria, ele precisa da experiência. Então, entender nesse aspecto a nossa origem espiritual é importante. Quando o espírito vem e encarna aqui no planeta Terra, ele precisa da experiência. E isso é uma prova que desde que a gente é bebezinho,
a gente está aprendendo com a experiência, não é? Então, entender que passar por experiências de dor ou de sofrimento são necessárias para o nosso espírito compreender a lição e armazenar essa informação lá no nosso DNA, nos nossos registros, é importante, é necessário, não tem como fugir disso. Então, se a gente não tem como fugir disso, a gente se adapta a isso.